Olá, estou de volta, eu sou a professora Poliana Lira e eu estudo com você a toxicologia mapeada. A gente está estudando o doping físico e a gente já falou de várias coisas, já definimos, já falamos que algumas substâncias atuam diretamente favorecendo a performance física do atleta, já vimos que algumas substâncias acabam afetando indiretamente essa melhoria aí da performance, né, física, e também vimos que algumas substâncias são utilizadas não para mudar a performance, mas sim para mascarar alguma substância que é proibida. Essa substância proibida ela pode ser tanto qualitativa, ou seja, a presença dela já disse, está errado, ou ela pode ser proibida só a nível quantitativo, seria aquela substância que acima de determinado limite ela é proibida, abaixo ela é permitida. Um exemplo emblemático são os antigripais, porque tem ali, por exemplo, a efedrina, a pseudoefedrina, que tem esse efeito de estímulo, né, no sistema nervoso central quando administrados em alta dose. Depois disso eu comecei a falar de algumas classes de substâncias que são utilizadas e que nem sempre são medicamentos e que são utilizados para aumentar a performance, né? Então, por exemplo, eu falei dos estimulantes, das anfetaminas, da cocaína, né? Fiz até uma revisãozinha da toxicologia social em relação à cocaína, né? E agora eu vou dar sequência falando dos narcoanalgésicos, beleza? Então, esses narcoanalgésicos são os opioides, né? Esses opioides aí, a morfina e os seus análogos, são substâncias que a gente também estuda um pouquinho lá na toxicologia social, porque a toxicologia social, ela também é toxicologia de medicamentos, né? Então, são substâncias derivadas do ópio, normalmente do látex ali do ópio, daquele leitinho do ópio, e que acabam tendo um efeito também a nível de sistema nervoso central, de forte analgesia, e que por isso tem sim uma aplicação terapêutica, mas que oferecem a sensação de prazer extremo, né? Às vezes até euforia. Vai variar um pouquinho o efeito percebido, dependendo do organismo, mas você experimenta ali um prazer extremo e uma certa euforia, uma melhoria aí no estado de ânimo, né? Essas substâncias, elas além de serem uma substância com um potencial enorme de provocar tolerância e dependência, elas também provocam a síndrome de abstinência clássica, que é aquela síndrome de abstinência que a pessoa se contorce de dor, sente cólicas, passa muito mal e que muitas vezes ela faz o uso, né, daquela substância, não é nem porque ela quer o efeito positivo, mas é porque ela não suporta o efeito negativo, tá? A gente vai estudar mais detalhes disso. Quando a gente falar de teorias da dependência, a gente vai entender muito o que é esse reforço positivo, esse reforço negativo que eu vivo falando. Lá no bloco de teoria da dependência, você vai entender direitinho como a dependência se instala e como ela se mantém, tá bom? Por hora, o que a gente tem que pensar? Aqui, a ideia não é o uso de narcoanalgésicos para fins recreativos, que é a ideia lá na toxicologia social. Então, aqui a gente tem a mesma substância, só que a ideia aqui é, quero melhorar a minha performance física, quero melhorar o meu desempenho físico em determinada competição. Então, o contexto é diferente, apesar da substância ser a mesma, tá bom? Então, estamos falando aqui dos narcoanalgésicos, temos aqui como representantes ou como exemplos, né, a morfina e os seus análogos. Bom, como eu falei, eles são utilizados pela ação potente analgésica que eles possuem, né, normalmente para tratamento de dores viscerais, dores pós-operatórias, enfim. São permitidos a codeína, quase que eu falei cocaína, hein? Cocaína nem analgésico né? O dextrometorfano também é permitido, o dextropropoxifeno, o difenoxilato, a dihidrocodeína, a etilmorfina, a folcodina e o tramadol, tá? Então, são substâncias que são permitidas. O que acontece, né, professora? Então, a gente não está falando de um contexto recreativo, a pessoa não está interessada no prazer. Por que uma pessoa... Vamos tentar imaginar, para a gente não precisar ficar decorando as coisas, vamos tentar imaginar.
A gente está aqui no curso para facilitar, né, o conteúdo. Então vamos tentar entrar nesse mundo aí do atleta. Vamos pensar. Por que que o cara vai usar um potente analgésico? Você tá lá, você fez toda uma competição longa. Vamos pensar na Copa do Mundo? Né? Você faz toda uma competição e tal. De repente você sofre uma lesão na semifinal. Como que você não vai competir a final? Né? Como você não vai, principalmente sendo um jogador importante para a equipe? A ideia do uso dos narcoanalgésicos no contexto de doping é o seguinte: recuperação grave de uma lesão, né? Recuperação grave não, recuperação de uma grave lesão. Recuperação grave não, recuperação de uma grave lesão. O cara teve um estiramento, o cara teve alguma coisa que demoraria um tempão, fisioterapia, papapá, só que afinal é daqui a uma semana. Então, aí é que entra, é esse o contexto que entra. A ideia aqui não é o uso abusivo no sentido de uso recreativo. A ideia aqui é, preciso jogar essa partida. De repente, essa é a partida da minha vida, né? Então, eu não posso perder essa oportunidade, eu não sei se na próxima Copa eu vou estar. Você entende o contexto? Então, o narcoanalgésico aqui, ele é utilizado justamente para isso, ó. Ele possibilita a realização de atividades esportivas mesmo após grave lesão, tá? Com alto índice, risco, né, de produzir, inclusive, uma lesão permanente. Então, eu tive um estiramento da coxa, ou então eu tive uma torção não sei onde, tá inflamado, e tá não sei o que, tá lesionado. Beleza, mas eu preciso jogar porque é o jogo da minha vida. Imagina o Neymar. Já ganhou Olimpíada, já ganhou tudo quanto é coisa no PSG, já ganhou no Barcelona, já ganhou no Santos. Onde ele vai, ele ganha, mas ele nunca ganhou na seleção, né? A Copa do Mundo. Imagina o Neymar, a última Copa que ele vai participar, ele fala isso, mas eu não acredito muito nisso não, porque ele ainda tem idade de participar de 2 Copas. Mas ele fala que a última que ele vai participar é a próxima. Imagina ele fazer uma excelente Copa, ele tá lá como o artilheiro, né, tá, o Brasil foi pra final. E na semifinal ele lesionou em uma lesão grave, mas que ele sabe que com o uso do medicamento, ele consegue competir mais um jogo. É o jogo da vida dele, né? Então o contexto é esse. Beleza, tem o risco de produzir uma lesão permanente? Tem. Mas qual é o benefício? Jogar uma final, ganhar uma Copa do Mundo e fazer a história. Então é o jogo da vida dele. Não é justificativa, tá? Eu tô inventando toda essa história aqui, ó, pra ficar bem claro na sua cabeça a função do narcoanalgésico. Pra que serve narcoanalgésico no contexto de doping físico, de doping esportivo? Aliviar de uma grave lesão, mesmo que tenha um alto risco aí de produzir uma lesão permanente. Por quê? Porque eu tô lesionado e eu vou submeter o meu corpo, né, a um exercício físico aí. Bom, beleza, eu alivio a dor, mas o que pode acontecer paralelamente? Qual é o efeito secundário, o efeito colateral indesejável que pode aparecer? Pode aparecer aí uma depressão respiratória, uma depressão cardiovascular, pode acontecer uma diminuição do LH e da testosterona, ou seja, você tem uma queda hormonal e tudo que a gente não quer, né? Para melhoria do desempenho físico é justamente o quê? Uma queda hormonal. Então, absolutamente é um efeito que ninguém quer, tá? Aumento da liberação de vasopressina. Então, se aumenta a vasopressina, aumenta a pressão. Alterações gastrointestinais. Então, a gente pode ter, né, vários efeitos aí que, por um lado, aliviador, mas por outro lado, a gente, né, pode não ter uma boa performance física em razão desses efeitos aí colaterais. Na terapêutica, existem substâncias que podem ser empregadas como analgésicos, anti-inflamatórios e antipiréticos, sem propriedades narcóticas, né? Então, por exemplo, eu posso utilizar um anti-inflamatório não esteroidal, posso utilizar um analgésico, né? Que não seja narcótico, que não seja um ópio, né? Um opioide, digamos assim. Anti-inflamatórios derivados do ácido fenilketonúrico,
alcanoico, por exemplo, aqui o diclofenaco, não são de uso proibido. Tá? Então, eu não posso competir lesionado? Pode, mas não um analgésico aí de dores viscerais, um diclofenaco, pode, beleza, tá? Outro grupo de substâncias canabinoides. Poxa, professor, a gente já estudou canabinoides, por que a gente tem que estudar canabinoides de novo aqui, em doping físico? É a mesma coisa de cocaína, é a mesma coisa da morfina. Porque aqui o contexto é outro, tá? O que é que o cara quer quando ele fuma, né? Uma maconha, por exemplo, ou usa um canabinoide, no contexto de doping? Normalmente, aquela sensação, relaxar, né? Quando a gente pensa nos canabinoides, a gente pensa em relaxamento, a alegria, mas mais branda, não uma euforia parecida com os estimulantes, né? Com anfetamina, com cocaína. Mas seria uma euforia no sentido de uma alegria. Mas mais isso daqui, ó, redução da ansiedade. Imagina, o cara vai jogar o jogo da vida dele, aquele negócio aquele contexto. Então, para dar aquela relaxada, né? Aumento da sociabilidade. Isso tudo, de forma indireta, acaba colaborando com o desempenho do atleta, quando ele está muito nervoso. O seu efeito relaxante permite que o atleta durma melhor, inclusive, antes do jogo, né? Descanse mais. Então, de certa forma, é uma vantagem em relação ao atleta que não faz uso dessa substância. Essa é a principal substância detectada nos laboratórios de dopagem, né? Porque tem uso social também, não é só o uso para doping, né? Para fins de doping. Então, por esses efeitos que a gente citou, ele acaba melhorando o desempenho do atleta de forma indireta, tá? O uso de forma aguda reduz o desempenho máximo em exercício de resistência, por exemplo, o ciclismo, e diminui o estado de alerta e o tempo de reflexo para esportes como automobilismo. Então, uma dose alta, uma dose aguda aí vai muitas vezes atrapalhar, tá? Se esses canabinoides forem consumidos com frequência, o risco de prejuízo no desempenho e motivação é elevado, tá? Aquele famoso uso crônico, tá? Então, aqui sempre a gente tem que imaginar, uma coisa é um uso de droga para fim recreativo, outra coisa é um uso de droga para fins de competição esportiva. Para fim de competição esportiva, a gente tem toda uma questão de tensão, toda uma questão de preparo emocional, aquela coisa. Então, ele tá ali sob um contexto, né, de pressão. Então, os canabinoides, eles acabam sendo utilizados com esse propósito, tá bom? Beleza. O que mais que a gente precisa falar? Antes de entrar nas substâncias proibidas, a depender da modalidade esportiva. Então, eu tô falando a gente falar dos corticoides, né? Os glicocorticoides. Então, os glicocorticoides são hormônios mesmo, né? São endógenos, são substâncias endógenas, que têm a característica natural anti-inflamatória e que atuam a nível de gene, né? A nível de material genético. Eles são utilizados como anti-inflamatórios e também como analgésicos em tratamento ou no tratamento de asma, normalmente, né? No esporte, por que as pessoas usam para fins esportivos? Tratamento de lesões, né? Principalmente lesão muscular ou lesão esquelética. O seu uso ele vai ser proibido se for administrado de forma retal, de forma oral, de forma intravenosa e de forma intramuscular. Tá? Única forma de uso que é permitida é o uso tópico. Tá? Então, glicocorticoides podem ser utilizados via tópico. Aí, aqui vai ser a mesma coisa da insulina. Lembra que a insulina pode ser usada se o médico fizer um relatório falando que ele tem um diagnóstico, precisa fazer uso? Aqui vai ser bem parecido. Tem que fazer uma notificação médica, né, para a federação esportiva para dizer que vai fazer uso dessa substância, tá? Porque senão vai caracterizar o doping. Ela é usada por atletas que acreditam no efeito da broncodilatação
e em altas doses para mascarar as dores ou lesões ou aumentar a capacidade de treinamento. A pessoa ela vai poder treinar mais, porque ela pode até lesionar, não vai dar nada. E essa capacidade de melhora respiratória dos glicocorticoides, ela é muito explorada, inclusive, até na clínica, né? Alguns pacientes fazem uso dos glicocorticoides, percebem uma melhora na capacidade pulmonar, e isso muitas vezes é utilizado no contexto de doping, tá? O uso prolongado de glicocorticoides leva a efeitos tóxicos. Exemplo aqui, ó, síndrome de Cushing, né? Que é aquele conjunto, né, de sintomas. Primeiro, a obesidade de tronco, estrias, cicatrização ineficiente de feridas e osteoporose. Então, é uma combinação de efeitos, né, que acaba aparecendo. Aí, daqui para frente, a gente vai ver algumas substâncias que são proibidas dependendo do tipo do esporte, tá? Beleza? É rapidinho essa parte. E aí, depois, a gente vai falar sobre métodos de dopagem, que não é o uso de uma substância. São métodos que a gente pode utilizar aqui para melhorar o desempenho, tá? No fim das contas, para finalizar, a gente vai falar da parte analítica no controle de dopagem e questões epidemiológicas, a prevalência, né, essas questões que também podem acabar aparecendo ou podem acabar contribuindo para a elaboração de uma prova discursiva para você, tá? Então, começando aqui, ó, substâncias proibidas em determinados esportes. Então, por exemplo, que modalidade esportiva o etanol deve ser proibido? O que ele faz? Normalmente ele causa uma diminuição de rendimento. Por quê? Porque o etanol, ele é um depressor, a gente já estudou isso, né? Do sistema nervoso central. Então, se ele é um depressor, ele acaba diminuindo o rendimento. Afeta o tempo de reação, afeta a coordenação motora, a gente é acostumado a ver isso, né? Na própria embriaguez. A questão da precisão, do equilíbrio, tudo isso é afetado. O álcool, o etanol, ele é proibido em determinados esportes, como, por exemplo, o tiro, boliche, arco e flecha, automobilismo, motociclismo, porque dependem muito dessas reações que são prejudicadas pelo efeito dele, né, do álcool. Ele é utilizado como ansiolítico para aumentar a autoconfiança e melhorar a resposta psicomotora. Então, por que uma pessoa usaria o álcool para desempenhar uma atividade, né, para competir? Ansiolítico, ele é depressor do sistema nervoso central, então a pessoa relaxa. Já viu aquele negócio? Hoje é sexta-feira, vou beber um pouquinho, um drink para relaxar, para ficar tranquilo, porque a semana foi pesada. Ou tem gente que fala durante a semana mesmo, hoje foi um dia estressante. Chegar em casa, vou tomar uma taça de vinho, vou tomar um drink para poder relaxar. Então, esse relaxamento, ele é justamente pelo efeito depressor do sistema nervoso central. Isso, para fins esportivos, super contribui. Então, as pessoas, elas acabam fazendo uso dessa substância nessa ideia, inclusive às vésperas das competições. Então eu tenho que dormir bem, então eu vou tomar uma. Então, algumas modalidades são mais afetadas pelo efeito do álcool e por isso são proibidos, tá? Então, a gente viu aí tiro, boliche, arco e flecha, automobilismo, motociclismo, tá? Para se ter ideia, até comentei com você, né? Na modalidade de tiro, baixa dose de álcool diminui tremor muscular, porque o que acontece? O álcool também tem uma relação dose e o efeito provocado, né? Eu não sei se você lembra, mas a gente viu isso, é uma tabelinha. Dependendo do quanto você consumiu de álcool, você vai ter ali um efeito percebido. Quando você consome em doses pequenas, o tremor muscular acaba diminuindo. Por quê? Porque você tem uma depressão do sistema nervoso central, você tem uma redução desse tremor da musculatura. Efeitos do álcool. Diminui o tempo de recuperação do organismo, então vai recuperar, né? Com menos tempo. Ele interfere no metabolismo proteico, interfere na utilização dos carboidratos, pode causar intoxicações agudas. E outra coisa que o álcool faz, o álcool, né, dependendo do padrão de consumo, ele aumenta a capacidade de metabolização do fígado.
Então, algumas substâncias podem ser metabolizadas mais rápido. Você tem o seu metabolismo alterado. Isso também influencia na performance física, né? E aí, ele vai ser controlado somente quando existe a solicitação específica das federações. Então, normalmente, ele vai ser, para algumas modalidades, ele vai ser proibido mesmo. Outra substância que é proibida dentro de determinados esportes, os bloqueadores beta-adrenérgicos. Então, o beta-bloqueador, né, que a gente é acostumado a falar. O beta-bloqueador, exemplo aqui, né, propranolol, atenolol, metoprolol, os antidepressivos, a gente fala, né, eles são utilizados normalmente na terapêutica, né, com a indicação de tratamento de doença cardiovascular. O que ele faz na prática? Olha, ele é um antihipertensivo, então ele reduz a pressão, ele dá uma amenizada. Então ele reduz a ansiedade, reduz a frequência cardíaca. Já viu aquele negócio? Chegou na hora do vamos ver, mais uma vez eu contando história de TAF. Quem diria? Eu nunca conto as histórias de TAF, essas etapas de concurso militar que eu participei, né? Mas na hora de participar de um TAF é mais ou menos isso. Você sabe que você já fez aquilo, você consegue fazer aquilo, mas na hora do vamos ver, na hora que você fala assim, esses 12 minutos que eu definir se eu vou estar aprovado ou não, o coração é incontrolável. Se você tem uma substância que vai diminuir os batimentos cardíacos, vai te dar um controle emocional, isso também influencia na performance. Então, ele diminui a frequência cardíaca, aquela batedeira vai diminuir um pouquinho, você vai ter mais cabeça, mais tranquilidade para executar o que você tem que executar. A pressão sanguínea e o tremor também vão diminuir, né? Pode provocar redução do consumo de oxigênio pelo miocárdio, né? Promovendo a queda da frequência e do trabalho do músculo cardíaco. Então, o esforço muscular cardíaco vai ser menor, né? Para fins de dopagem, por que as pessoas usam beta-adrenérgicos, bloqueadores de beta-adrenérgicos? Beta-bloqueador, vou chamar de beta-bloqueador, que é o que a gente é acostumado dentro da farmacologia, né? Por que a pessoa usa beta-bloqueador para fins de doping? Reduz o tremor muscular. Ajuda. Taquicardia emocional, a batedeira que eu te contei, a história do TAF. Se eu conseguisse controlar aquela batedeira naquela hora, a minha vida teria sido mais fácil, porque eu nunca vi uns 12 minutos. E 1 minuto da natação. Ou 1 minutinho que gasta nosso emocional. Na hora que você ouve aquele apito para você colocar o óculos e você ouve outro apito para ir, você só fala assim, agora ou nunca. É agora ou nunca. Então, aquela batedeira ali no coração, aquilo ali pode fazer você travar na hora. Né? Você entra na piscina, pip, apito, pip, vai, acabou. Não tem 1, 2, 3 igual no treino. Apitou, vai, porque já tá contando tempo, tá? Então, essa batedeira, essa taquicardia emocional, você consegue amenizar com bloqueador beta-adrenérgico. O suor palmar, o estresse, todos são efeitos emocionais, né, que podem ser amenizados. Imagina numa Olimpíada, um esporte como, sei lá, um salto ornamental, um salto de vara, uma coisa que depende muito do seu emocional, do seu controle emocional, né? Principalmente modalidades que exigem precisão. Aqui no caso, né, o tiro ao alvo, faltou um T, arco e flecha, o golfe. Você tem que estar ali, totalmente equilibrado, concentrado, ciente do que você vai fazer. Efeitos a nível do sistema nervoso central, que essa brincadeira aqui pode causar tontura, letargia, sonolência, distúrbios visuais, insônia, depressão, fadiga, redução do desempenho para limitação cardiovascular ou por efeito do sistema nervoso central. E ainda diarreia, náusea, constipação, dermatite, dispneia, disfunção sexual, tá? E aí ele também foi incluído na lista de substâncias proibidas. E nós temos aqui, eu até, né, acho que eu não sei se eu vou entrar nisso, porque não vai dar tempo de concluir, vamos ver se dá tempo, Agora, só para organizar aí o seu resumo, tá? Porque eu tô fazendo resumo junto com você. Sabe aquela tabelinha que você fez, que eu falei para você fazer até agora? Beleza, agora passa um traço
E agora você vai começar uma outra história. Aquela primeira parte você tem a obrigação de fazer, tá? Tabelinha com a primeira coluna, o agente utilizado em dopagem, o efeito que ele provoca, tá? Agora você vai passar um traço e você vai começar a falar de métodos de dopagem. Mas olha, por que eu não posso colocar na mesma tabelinha? Porque senão você vai confundir a substância utilizada em doping do método de dopagem, tá? Não é uma substância, que é uma técnica, que é um método que é utilizado também com o propósito de aumentar a performance, né, física, mas não é dependente de uma substância. Quer ver um exemplo aqui, ó? Transportadores de oxigênio. Como que eu vou aumentar a minha capacidade de transportar oxigênio? Primeira coisa que eu tenho que perguntar, quem faz esse trabalho no meu organismo de transporte de oxigênio? Hemoglobina. Hemoglobina está onde? Na hemácia. De onde eu vou tirar a hemácia? Transfusão, né? Então, qual é o método utilizado para transportador de oxigênio? Transfusão sanguínea é um exemplo. Outro exemplo, uso de captadores. Transportadores e liberadores artificiais de oxigênio. O que a gente tem aqui? O oxigênio ele é transportado até o músculo por quem? Pela hemoglobina. O aumento total da hemoglobina vai melhorar o transporte de oxigênio, que vai aumentar a capacidade de manter o pH muscular e auxiliar no controle da temperatura corpórea. Ou seja, tem mais oxigênio para trabalhar, né, mesmo, para o seu músculo trabalhar e, além disso, para regular aí a temperatura corpórea. Como que é feita essa dopagem sanguínea, normalmente? Administrando-se sangue de um doador específico ou do próprio atleta, que é aquela doação autóloga que a gente fala. Eu tiro uma bolsa, né, de um atleta, e perto da competição eu transfundo essa bolsa dele mesmo, né, do sangue dele mesmo para ele. Então o sangue é coletado, armazenado por 4 a 5 semanas e os eritrócitos são reinfundidos alguns dias antes da competição. Assim eu vou ter muito mais hemoglobina, vou ter muito mais oxigênio. Ou seja, vai influenciar a performance de forma direta. Risco disso? É risco que está envolvido em uma transfusão. Eu posso ter trombose venosa, eu posso ter flebite no momento da coleta e também no momento da infusão, septicemia, porque se tiver algum tipo de contaminação, né, durante a coleta, durante o armazenamento da bolsa ou durante a infusão, né, essa contaminação ela vai cair na corrente sanguínea. Reações alérgicas, que é um tipo de reação esperada, né? Reações hemofílicas, além de doenças infecciosas. Isso quando a gente fala de outro doador. Claro que se é o mesmo doador, eu tô tirando meu sangue para mim mesmo, então eu não vou transmitir uma doença para mim. Se eu tenho, eu já tenho a doença. Mas se eu receber o sangue de outra pessoa, que é o que a gente chama de doação heteróloga, né, uma outra pessoa doa para mim, eu tenho risco, todos os riscos de me contaminar com uma doença transmissível pelo sangue, tá? Então, agora, claro que doação autóloga não tem esse risco, mas tem vários outros riscos, como a gente acabou de citar, tá? Nós temos, então, a transfusão de sangue, né, por transfusão autóloga ou heteróloga, e temos também alguns transportadores artificiais de oxigênio, tá? Então, são fluidos mesmo artificiais, perfluorocarbonos, carreadores de hemoglobina oxigenada, né? Então, são transportadores artificiais de oxigênio, é como se fosse uma solução contendo hemoglobina artificial, tá? E aqui a gente tem, né, uma descrição aí do que são os perfluorocarbonos. São substâncias sintéticas que dissolvem muito volume de oxigênio, né, e outros gases na corrente sanguínea. Então, ele acaba transportando, né, esse oxigênio para os tecidos e fazendo esse efeito aí artificial de transportar, efeito artificial da hemoglobina.
Os carreadores de hemoglobina oxigenada, que é o outro tipo de transportador artificial, né, utilizado nesse método de dopagem, são moléculas de hemoglobina mesmo, microencapsuladas ou ligadas entre si, derivadas de várias fontes. Então, mais uma vez, uma forma de imitar aí, né, a transfusão sanguínea. Bom, como a gente já atingiu aqui os 30 minutos, eu não vou ultrapassar isso, eu vou finalizar aqui nesse primeiro método de dopagem, que é o transportador de oxigênio, mas eu estou confiando que você fez um traço, um seu resumo, que você começou agora uma outra parte, que é o método de dopagem, os métodos de dopagem. Lá, na hora que você for ser sabatinado pela pessoa que vai te ajudar a passar, você fala para ela, olha, me sabatina em relação às substâncias que são utilizadas no doping. Aí vai falar só aquela tabela. Ó, presta atenção, a parte de baixo não são substâncias, são métodos, é diferente. Por isso que tem um traço aí, tá? Tô te ajudando aí a organizar seu resumo, porque eu quero que ele fique bem feito, tá? Quem não revisa, não fixa. Quem não fixa, não lembra. Quem não lembra, tem branco, não pontua. Não é esse o objetivo. Beleza? Espero ter contribuído mais um bloco. Vou encerrar esse bloco, vou voltar no próximo bloco dando sequência, falando de manipulação física, manipulação química e dopagem genética, que são outros métodos de dopagem. A gente também não vai pensar mais em aplicar uma substância, a gente vai pensar em manipular certas situações ou utilizar de técnicas para melhorar essa performance. Beleza? Interessante, né? Vou encerrar essa aula e te espero na próxima aula dando sequência no assunto. Até mais. Tchau, tchau.